Então, vamos pensar na cesariana. A cesariana, a cadela vai para a mesa de cesariana, né, de cirurgia, e dependendo do protocolo anestésico, ela pode demorar algumas horas para se recuperar. O que a gente não pode fazer é aguardar mais do que 2 horas, mais do que 1h30, 2 horas, para colocar esses bebês para mamar. Saiu da cesariana, mandou todo mundo para casa, vai chegar em casa e vai mamar. Vamos pensar que demorou 3 horas para isso acontecer. O que pode acontecer nesse meio tempo? 2 horas após o nascimento desses bebezinhos, é o pico de absorção de imunoglobulinas, ou seja, de anticorpos via leite, que a gente chama desse primeiro leite, é o colostro. Então, de anticorpos via leite, 2 horas é o pico de absorção. Com 4 horas, isso já cai. Com 6 horas, 9 horas, isso já cai. E já cessa a absorção de imunoglobulinas após 12 horas do nascimento. Então, não é mais aquela história de 24. 12 horas após o nascimento, eles não absorvem mais nada. Então, 2 horas, eles precisam estar mamando o colostro, seja da mãe, que é o ideal, seja um substituto do colostro comercial que nós já temos hoje. Então, a gente pode comprar colostro em pó. Então, existe um colostro em pó comercial. Só que é importante que ele mame na mãe, mas está se recuperando da anestesia, pode ser que ela vá morder. O que a gente tem que fazer é ficar com a mãe, acalmar a mãe, né? Realmente ela pode fazer isso, porque ela está pode estar sob efeito da anestesia. Então ela não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Apareceram uns bebês para ela, que ela nem sabe se é dela naquele momento, muitas vezes, ou sabe. Então ela pode realmente atacar por conta desse processo todo. Então a gente tem que ficar com ela para que eles mamem. Isso também vai estimular a produção de ocitocina, involução uterina dela, a aptidão materna. Quanto mais eles mamam, mais aptidão materna eles estimulam, porque a ocitocina é um hormônio da aptidão materna também para a mulher. Então, é o hormônio do amor, né, doutora? Isso. Então, ele vai estimular a aptidão materna na cadela. Então, é importante isso. Primeira coisa, devem tomar o colostro até 2 horas. A gente sabe hoje que a sepse, que é essa infecção grave do recém-nascido, está muito relacionada a esse erro de manejo na administração do colostro. Então, eu escuto bastante isso. Doutora, depois de um dia, um começou a ficar molinho, ou 2 começaram, ou toda a ninhada começou a morrer, um depois do outro. E a principal causa desses eventos é o É a manejo. falta do colostro. Isso, é o manejo na injeção do colostro. Mas eu dei depois de 6 horas, eles começaram a mamar o colostro, antes disso eu dei um pouquinho de glicose. Não, é a imunoglobulina que ele precisa, porque se ele só tomou depois de 6 horas, ele já não absorveu quase mais nada. Então ele não tem anticorpos da mãe que vai defender contra uma bactéria que é muito frequente no ambiente, a E. coli, Escherichia coli, que é essa que a gente consegue combater, né, a todo momento. Então, o recém-nascido precisa, se essa E. coli entra no sanguinho dele lá, via cordão umbilical, né, por qualquer via oral mesmo, porque o estômago do recém-nascido nesse início de nascimento não é ácido, ele é básico, ele é menos ácido. Então, nem o pH do estômago vai combater essa bactéria. Então, ela pode entrar por várias vias e ela encontra ali um meio para se multiplicar de forma muito rápida. Muito rápida. E por isso que esses recém-nascidos vão a óbito muito rápido. E às vezes a causa da morte fica, né, desconhecida. E por que às vezes um morre? Porque aquele que talvez tinha uma força de sucção um pouquinho mais baixa, mais fraca, e a gente não percebeu. Então a gente tem que avaliar a força de sucção de todos eles nas primeiras mamadas. Então é outro cuidado. Então às vezes morre um que, né, foi um na ninhada, mas isso não é o normal. Né? É importante a gente avaliar um por um em relação à força de sucção, se todos eles estão ingerindo a quantidade adequada, isso a gente avalia pelo ganho de peso, né? E se é necessário administrar algum leite, né, ou mesmo no momento das mamadas, sempre aferir a temperatura do recém-nascido. Recém-nascido com baixa temperatura não digere o leite, não tem força de sucção, vai ingerir menos colostro e provavelmente vai desenvolver alguma alteração. Então, sempre antes das mamadas ou de ingerir o colostro, se o ambiente não estiver controlado em relação à temperatura, a mãe não estiver, né, cuidando de fornecer essa temperatura de recém-nascido é 35 para cima, 35, 35,5 nesses 2, 3 primeiros dias de vida.
Então, tem que aferir a temperatura. Ah, eles são órfãos. Mais ainda, nenhum recém-nascido ingere alimento antes de aferir temperatura. Temperatura baixa, diminui força de sucção. O leite que está em trato gastrointestinal, que está no estômago e intestino, não vai ser digerido, ele vai fermentar, ele vai ter um timpanismo e pode ir a óbito simplesmente por conta disso. Ele também é outro relato que eu já escutei de criador. Eles começaram a morrer, ou um morreu, né? E eu não sei porquê. E ele estava num cantinho, provavelmente hipotermia, depois de ingerir o leite ou durante a ingestão de leite, e ele desenvolve timpanismo e vai a óbito, tá? Então, muito cuidado com a alimentação. Manter a temperatura. Até 2 horas após o nascimento, ele tem que receber a primeira mamada de colostro para avaliar se ele tem boa força de sucção e como que eu avalio se ele ingeriu quantidade adequada de leite naquele dia. Ele tem que ganhar 10% do seu peso ao nascimento todos os dias, do peso após 10 dias. A Fernanda não foi, por exemplo, ele nasceu com 200 gramas, ele tem que ganhar 20 gramas por dia. Não, ele ganhou 15. Tudo bem, acompanha no próximo, vamos ver se ele está ganhando 18, pelo menos. Ele tem que dobrar, pelo menos após o final do período neonatal, que são essas 2 semanas. Não necessariamente ele vai ganhar 20, mas ele pode ganhar 21 um dia, 18 no outro, né, havendo essa variação. Então, como que eu avalio se ele está ingerindo quantidade adequada de leite? Ganho de peso. Como que eu vou avaliar se ele pode estar com alguma alteração, desenvolvendo alguma infecção, alguma doença? Ganho de peso. Então, monitorar o ganho de peso é o sinal para o criador de que existe alguma coisa acontecendo. Recém-nascido que tem problema, a primeira coisa que ele faz, na grande maioria das vezes, é diminuir a ingestão de leite, porque ele não vai ter força de sucção, ele não vai conseguir brigar com os irmãos de ninhada por aquele leite, então provavelmente ele vai diminuir a ingestão de leite. Então é isso, acompanhar o ganho de peso e sempre alimentar esses recém-nascidos com temperatura adequada. Acima de Doutora, 35%. você falou do colostro, né? Que já existe um colostro que é um colostro substitutivo, né? Qual que é? Qual que você recomenda? E aonde que a gente encontra? É da Nutrifarm. Eu acredito, que eu não sei, né? São vários locais no Brasil, mas a gente encontra aqui em qualquer casa pet, aqui em Campinas, né? Eu sou de Campinas. Mas eu posso... Como que eu vou... Tá, mas então é só pedir por colostro mesmo, né? Colostro comercial, isso. Quer ver? E doutora, ele realmente... porque tinha uma pergunta na pauta aqui, que acho que você está com uma bola de cristal, que eu já estava para te perguntar isso, aí você já acabou entrando no assunto, que eu botei aqui, não mamou o colostro por alguma fatalidade. A cadela, vamos supor que a cadela veio a óbito e não mamou. Eu ia te perguntar, e aí, né? E aí você já respondeu isso. Então, Na verdade, que realmente o colostro ele pode ser adquirido de outras formas. Eu sei que em algumas regiões pode ser que ele não exista mesmo. Eu não sei se eu colocar aqui dá para vocês verem. Ó. Não, né? Não dá para ver muito bem, não. Mas tá bom, a gente consegue achar. É fácil de achar, quer ver? Não dá para ver. Então, como que pode se fazer, né? Aí talvez tenha que ir numa clínica para fazer isso, mas é super execuível. Colher o sangue de algum animal saudável, como a cadela foi a óbito, não pode ser dela, né? Mas de um animal saudável, ou ela não tem colostro, não produz colostro. Então vamos pensar no caso de ela não produzir leite. Tem que colher o sangue dela ou de um animal saudável, centrifugar, pegar o soro ou o plasma e administrar por via oral. Da mesma forma como se fosse É porque o que está no sangue está no leite dela em relação às imunoglobulinas. Então é a mesma coisa. A única cuidado que a gente tem que ter é de não substituir o volume de leite, porque no leite tem não só imunoglobulinas, tem carboidrato, proteína, tem tudo que ele precisa para sua nutrição, além de hidratar, né? O volume de leite que ele ingere é necessário para a hidratação dele. Então, não pode substituir todo o volume de leite que ele vai precisar por todo esse soro. Então, tem um cálculo que é necessário fazer, né? Aí o veterinário também pode fazer, que é 2,2 ml por quilo de peso de neonato, então 200 gramas, né? Então, 2 ml por quilo, é 0,2 para cada 100 gramas. Via oral,
vai dar um volume um pouco alto, mas pode ser aplicado subcutâneo, mas é também, né, uma questão do veterinário, ou quem faz, né, também tem preparação para isso, mas é isso.